Maravilha. Olha, para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta que saiu em praticamente todos os jornais aí, falando sobre o evento de ontem lá do Credit Suisse, que o Rogério Xavier da SPX, também o Luiz Stuberger lá do Fundo Verde, eles acabaram falando um pouco a respeito da visão do gringo lá do estrangeiro sobre essa disputa eleitoral aqui no Brasil. E em determinado momento o Rogério Xavier falou que o estrangeiro preferiria uma gestão Lula a uma gestão Bolsonaro, né? E isso causa sempre uma grande discussão, porque a polarização está aí. Mas com esses contatos que você tem, com a visão que você tem de investidores institucionais, de pessoas muito ligadas ao mercado financeiro, queria saber a sua opinião, a sua visão também sobre essa questão. O estrangeiro estaria mais propenso a ou bancar ou a ser o fiador de uma gestão Lula, desde que ele não seja aquele Lula revanchista, seja um Lula mais paz e amor, mais voltado para o centro ali, abrindo diálogo, inclusive, com o Alckmin, que está nessa vai não vai de ser vice dele, e aí traria mais dinheiro também, né? Como a gente viu o fluxo estrangeiro chegando para o Brasil. Esse contexto todo estaria nessa visão de longo prazo do estrangeiro? Muito legal a sua pergunta, Felipe, e o tema, eu tive aí em São Paulo semana passada, conversando com algumas instituições financeiras, e o sentimento que eu tive é que ainda está muito dividido, tá, Felipe? A turma ainda não tem uma posição definida sobre qual seria o melhor cenário, se realmente é o Lula com esse perfil de ser o Lula 1, né, do primeiro governo dele, ou se Bolsonaro. O que eu vejo é a turma tentando se antecipar aos possíveis cenários, e por isso dessa colocação já de alguns fundos, de que se vier o Lula, que hoje está liderando as pesquisas, não seria tanto problema. Mas, de uma forma geral, acho que a gente não pode generalizar essa fala que foi colocada ontem, porque existem vários fundos, existem várias cabeças pensantes dentro do mercado financeiro, e pela minha percepção está bastante dividido, tá? Ainda tem uma turma que vê o Bolsonaro como um candidato que pode botar a bolsa para cima. Ontem, uma das conversas que eu tive foi o seguinte, mas também não querendo generalizar, mas trazendo para vocês um pouco da temperatura do mercado financeiro, de alguns investidores com quem eu converso. Há o sentimento de que o Lula não seria tão ruim, mas teria um impacto, sim, no mercado financeiro, na Bolsa, no day after, e depois isso seria acomodado. Por outro lado, uma possível vitória do Bolsonaro, a reeleição dele, no day after, seria bastante positivo para a Bolsa, e depois também teria que ver uma acomodação, porque ainda há muitas dúvidas, Felipe, do que seria o Bolsonaro 2, do que seria a agenda do Bolsonaro 2, porque se a gente olhar para o puzzle Bolsonaro, a gente vai ver que a agenda Paulo Guedes foi se enfraquecendo ao longo do tempo, e hoje é uma agenda que não tem tanta voz dentro da ala política do governo. Então, a dúvida que se coloca é o seguinte: será que o Bolsonaro 2 é o Bolsonaro daquele início ali de 2019, 2020, em que a agenda do Paulo Guedes se sobrepôs, ou a gente vai ver um novo Bolsonaro com uma agenda mais populista, que é essa agenda de final de governo? Então, há dúvidas também com relação a essas peças. Como é que seria esse Bolsonaro 2? Então, resumidamente, das conversas que eu tive, a avaliação de alguns fundos é que o day after do Lula teria um impacto negativo, esperando uma acomodação para o centro, e com relação ao Bolsonaro, o day after seria positivo, sim, mas também teria essa dúvida de como seria a continuidade do governo Bolsonaro, para que lado que ele ia se inclinar.